A Bíblia Sagrada é uma coleção de 66 livros, dividida em duas partes. O Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e o Novo Testamento, ou Aliança. E é indisputavelmente a coleção de livros mais importante na história da humanidade. Não importa as convicções que se possa ter sobre a natureza destes textos. Não existe à face da Terra nenhum outro texto ou coleção que tenha sido mais copiado e distribuído, nem que tenha exercido e continue a exercer maior influência do que este texto. Desde a ética à lei, da arte à literatura, da linguagem à cultura, de convicções pessoais, mas também a movimentos religiosos e sociais, a Bíblia tem moldado a história da humanidade de forma tão profunda que é impossível medi-la. E os cristãos têm sido conhecidos ao longo da história por serem o povo do livro, o povo da Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento da nossa fé. A Bíblia é uma coleção de livros escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de tal maneira que nós podemos, de facto e de forma apropriada e verdadeira, afirmar que a Bíblia é a Palavra de Deus. E por isso esta coleção de livros ocupa um espaço especial nas nossas vidas e na vida desta igreja. Desde o nosso tempo de adoração e de louvor, onde fazemos tudo com base naquilo que a Palavra nos ensina e no seu conteúdo, até à nossa vida pessoal e familiar, onde não existe um dia sequer que nós não leiamos a Escritura e não a estudemos. A Bíblia é central nas nossas vidas. Para aqueles que cresceram, como eu, no contexto da igreja, eu cresci nestes mesmos bancos, a seguir à escola dominical, sentava-me naquele segundo banco e sentava-me exatamente naquela posição, porque no terceiro banco os irmãos Borges estavam prontinhos para me fazer passar os rebuçados pelo espaço entre os bancos. Para aqueles que cresceram no contexto da igreja, o nosso imaginário foi formado com a Bíblia, foi formado pelo seu conteúdo, foi formado pelas suas histórias. Quantos que foram criados e educados no contexto da igreja não se lembram, desde a criação até Abraão, de Moisés ao êxodo do Egito, até Josué e a conquista da terra de Canaã, passado por juízes como Gideão e Sansão, ou por personagens como o rei David, seja pela sua luta contra Golias, seja pelos salmos que nós memorizamos, ou o rei Salomão, seja pela construção do templo, seja pelos muitos provérbios que ele escreveu, ou ainda profetas como Elias e Eliseu, até ao próprio Senhor Jesus, como registado nos Evangelhos, à expansão da igreja, como lemos narrado no livro de Atos, como a Paulo e as suas 13 cartas. Mas notem que, ao mesmo tempo, existem certos livros da Bíblia que tanto cristãos individualmente como a igreja quase remeteram ao esquecimento. Livros cuja falta poderia nem sequer ser notada, porque nunca ou raramente são lidos. E dentre estes livros, os chamados profetas menores são talvez o grupo dos livros em toda a Bíblia que menos são lidos e são estudados. Esta ignorância tem algumas razões práticas, nós devemos reconhecer isto. Porque os profetas são livros cuja origem e cultura distante tornam-os difíceis de compreender. Todas as suas referências históricas, sociais, políticas, geográficas são estranhas para nós. Nós não reconhecemos aqueles nomes, não reconhecemos aquelas imagens, não é naquele tipo de cultura que nós vivemos. E para além disso, como se isso não bastasse, o vocabulário, o estilo literário destes livros, repletos de metáforas, de simbolismos, de formas de expressão poética que nós já não usamos hoje, tornam-os difíceis de podermos entender. E, obviamente, a juntar a estas dificuldades, temos de reconhecer o facto de que muitas das profecias contêm duras mensagens de condenação, anúncio de castigo. E lidar com estas palavras de juízo divino não é propriamente o tipo de texto que, por natureza, nos apeteça ler enquanto nos preparamos para um dia de trabalho. Mas deixem-me, neste contexto, encorajar-vos vivamente a ler os profetas. Queridos irmãos, se nós acreditamos que toda a Escritura é a Palavra de Deus, então isso significa que negligenciar os livros proféticos seria desprezar parte da palavra inspirada de Deus.
tal como o restante das Escrituras, os livros dos profetas foram dados para a nossa edificação. Eles ensinam-nos acerca do caráter de Deus, da sua soberania e da sua justiça, mas também nos ensinam acerca da sua misericórdia e do seu plano de salvação. Ao mesmo tempo, a lembrança dos profetas acerca do pecado do povo, bem como da justiça de Deus, continuam a ser essenciais para nós e servem para a nossa disciplina espiritual. Lembrem-se, queridos irmãos, daquilo que a Bíblia nos ensina, tal como um bom pai corrige e educa o seu filho em amor. Também o nosso Deus, como nosso Pai, através dos profetas, mesmo quando nos dirige palavras severas, visa o nosso crescimento. São uma chamada de arrependimento, são uma lembrança e uma chamada à fidelidade à aliança e a uma vida santa. Por isso, queridos irmãos, os profetas são de facto difíceis de ler. Os profetas contêm palavras difíceis de serem recebidas, mas porque eles são a palavra de Deus, nós queremos prestar-lhes atenção. E por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias no profeta Amós. Vamos, durante as próximas semanas, estudar 2 destes profetas, chamados menores não porque eram mais pequenos do que os outros ou menos importantes, mas porque os seus livros são mais curtos. Está na página 867 das Bíblias à vossa frente. Amós. E vamos ler os capítulos 1 e 2, completos. Amós, capítulos 1 e 2. Lemos assim, na palavra de Deus. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biquiat-Aven, e o que tem o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem em Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrón, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote,
E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre as roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído um amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E de entre os vossos filhos levantei profetas, e de entre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva ao arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tão pouco o que vai montando a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso de entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Os primeiros 2 versículos do capítulo 1 servem como o título deste livro. No primeiro versículo, vejam, somos informados acerca do autor, o seu nome, a sua terra natal, a sua ocupação, bem como a sua audiência e o período em que ele proferiu estas palavras. As palavras registadas neste livro são de Amós, embora tenham sido registadas depois do evento. Sabemos muito pouco acerca deste homem, para além do que lemos neste versículo e depois no capítulo 7, nos versículos 14 e 15. Sabemos, no entanto, que ele era um pastor, ele não era profeta de ofício. Ele era de uma cidade pequena a sul de Jerusalém, chamada Tecoa, no reino de Judá, mas ele foi chamado para ser profeta e profetizar contra o reino do norte, o reino de Israel. Diz-nos que foi nos dias do rei Uzias, que era rei de Judá, enquanto Jeroboão era rei de Israel, no reino do norte. E o texto ainda nos diz que o seu ministério se deu 2 anos antes do terremoto, como referência a mostrar desenvolvido o seu ministério profético entre os anos 760 e 750 a.C. Portanto, notem, há mais de 2.700 anos. Lembremos-nos que o livro de Amós é um livro histórico, ou seja, ele relata personagens e acontecimentos que aconteceram na história. Não são apenas histórias, mas história. Notem como o livro é escrito como história. Não como uma história, não diz era uma vez, mas pressupõe que ela é para ser lida como verdade. Ela registra os factos históricos, ela registra personagens verdadeiras. E no segundo versículo nós temos exposto o tema deste livro. E notem como o segundo versículo é composto por 2 pares de versos. É assim que a poesia hebraica é construída. Nós chamamos a esta característica paralelismo. É um recurso estilístico baseado numa relação de ideias de 2 ou 3 versos seguidos. Vejam o versículo 2. Temos 2 pares. O primeiro par de versos apresenta uma ação, a causa, e o segundo par representa o resultado. Diz-nos: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Esta é a causa, a ação. E depois temos o segundo par,
que é o resultado, o que vai acontecer. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. A primeira ideia é esta. Deus ruge como um leão e faz ouvir a sua voz como um trovão. A imagem é propositadamente assustadora. Eu bem sei, queridos irmãos, que para nós, ou pelo menos para a maioria de nós, o nosso único encontro com um leão terá sido provavelmente no jardim zoológico ou através de algum programa de vida selvagem na televisão. Mas pensem por um momento que as barras daquela jaula ou aquela vala que nos separa do leão desaparecem. E agora o leão está bem à nossa frente. Eu lembro-me quando a nossa família vivia no Mississippi. Deixem-me dizer que eu nunca antes na vida tinha experimentado tempestades daquela natureza. Lembro-me de parar várias vezes, ir propositadamente à parte de fora da casa, abrir a porta e ficar admirado. E por vezes colocar-me propositadamente a imaginar estar exposto àquela tempestade sem ter o conforto da casa. Eu estava seguro, mas quando abria as portas de casa e quando procurava colocar-me debaixo daquela tempestade, quando aqueles trovões rugiam com uma força e com um volume que eu nunca antes tinha sentido, era um sentimento de profundo respeito. E é exatamente esta imagem com que o profeta Amós começa. Meus queridos irmãos, Deus não pode ser domesticado. O único Deus verdadeiro não é um leão que se coloca numa jaula ou uma tempestade da qual nós podemos nos abrigar e evitar. Ele é o Deus criador de todas as coisas e Ele é soberano sobre todas as coisas. E é perante o único Deus verdadeiro que todas as pessoas, sem exceção, terão de prestar contas. No dia do seu julgamento não haverá nenhum ateu pronto a vociferar. No dia do julgamento, todos dobrarão os seus joelhos, crentes e descrentes. E é este Deus que faz ouvir o seu rugido. É este Deus que faz ouvir a sua voz como a de um trovão e que fala através de Amós. E a sua mensagem é de julgamento contra o povo de Israel. Vejam o segundo par. A presença de Deus iria manifestar-se não em bênção, mas em destruição. Não em prosperidade desta vez, mas em miséria. Meu amigo, se estás aqui, nunca te encontraste com Deus. Ainda não o reconheces como Deus. Este é o dia. Não deixes que o teu primeiro encontro com Deus seja no dia do julgamento. Quando tudo o que tu tiveres a receber de Deus vai ser um julgamento eterno. Hoje é o dia de te encontrares com este Deus. Hoje é o dia de ouvires esta palavra de condenação. Notem como todo o restante do capítulo 1 e 2 são compostos por palavras proféticas de condenação sobre as nações. Do capítulo 1, versículo 3, até ao capítulo 2, versículo 3, todas as nações ao redor de Judá e Israel são nomeadas. Nomeia uma a uma, desde Damasco, capital da Síria, a Gaza, capital dos filisteus, a Tiro, Edom, Amon e Moabe. Mas notem que não se fica por aí, porque a partir do versículo 4 do capítulo 2, o foco passa a ser Judá e especialmente dos versículos 6 a 14, Israel. Estes oráculos, notem, vejam nos vossos textos, são construídos na base de uma série de repetições. Espero que tenham dado conta enquanto ouviam a leitura destes dois capítulos. Quais eram estas repetições ou quais são? São por 3 ou 4 transgressões não retirarei o castigo. Temos esta repetição para todas as nações. Mas temos também a repetição desta palavra porque eles são castigados por uma determinada razão. E por causa da sua culpa e do seu pecado, temos então as palavras por isso. E depois vemos também que a todas as nações o castigo é de um fogo consumidor. E porque Amós foi chamado para profetizar contra Israel, é Israel que recebe maior atenção nestes oráculos.
Vejam a partir do versículo 6 do capítulo 2, em que a culpa de Israel é apresentada, dos versículos 6 a 8 e ainda no versículo 12. Depois Deus lembra as suas bênçãos ao longo da história sobre aquele povo, dos versículos 9 a 11. E depois o seu castigo é declarado, dos versículos 12 até o versículo 14. Enquanto lemos estas palavras, somos confrontados com um dos atributos de Deus, a sua justiça. E nestes versículos aprendemos pelo menos 5 aspectos da justiça de Deus, que são os pontos da pregação de hoje. A justiça de Deus é santa, ela é imparcial, ela é apropriada e proporcional, ela é inescapável e ela é paciente. 5 aspectos da justiça de Deus. Ela é santa, ela é imparcial, ela é apropriada e proporcional, ela é inescapável e ela é paciente. A justiça de Deus é, número 1, santa. A santidade de Deus é o que o separa de qualquer outro ser. É o que o distingue. Santo significa em hebraico separado, distinto. Neste sentido, Deus é transcendente na sua infinitude e majestade. Mas Deus também é santo no sentido moral. Positivamente, Deus é moralmente perfeito. Ele mesmo é perfeito e faz todas as coisas de forma perfeita, faz todas as coisas bem. Mas, consequentemente, também por causa desta sua perfeição moral, Deus é separado de todo o mal e de todo o pecado. Na sua santidade, Deus exige nada menos do que a pureza moral, porque qualquer pecado é uma afronta à sua perfeição. A santidade de Deus implica, por isso, uma lei universal, uma lei moral universal. Porque a santidade e a justiça são atributos de Deus, então a moralidade não é um conceito abstrato. A moralidade não é alguma coisa que é definida de forma subjetiva ou um construto social. A moralidade é objetiva, porque ela é definida pelo próprio Deus. A Bíblia ensina-nos que todos nós fomos criados à imagem de Deus. A Bíblia ensina-nos que todos nós fomos criados com uma consciência do que é certo e errado, do que é bom e do que é mau. É por isso que nós não precisamos ser ensinados que não devemos matar ou não devemos roubar. Isso é algo, é um valor universal. É por isso que a nossa consciência nos incomoda quando fazemos algo que nós sabemos que não devíamos fazer. Isso é um dom de Deus na nossa vida. Foi Deus que nos criou assim, com uma consciência moral que pressupõe uma lei moral universal. E nós louvamos a Deus pela sua justiça santa. Porque ela é a prova do Deus perfeito que nós temos. É um Deus santo que, nas palavras do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, nos diz: és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Na sua santidade, Deus abomina todo o mal. A sua ira contra o mal é a representação da sua santidade. Na sua santidade, Deus não pode senão agir contra o mal, agir contra o pecado. Porque um Deus santo não pode ignorar o mal. Um Deus justo tem de condenar o mal, senão seria injusto. O livro de Amós lembra-nos que Deus se preocupa com a justiça. O livro de Amós também nos lembra que Deus se preocupa com o sofrimento. Deus é invisível e por vezes nós podemos perguntar onde é que Ele está, mas Ele está bem presente e nada do que nós fazemos lhe escapa. Não existe pecado que não o indigne, não existe pecado que não seja julgado no seu tempo próprio. E a maior prova da sua justiça e santidade foi manifestada de forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus. Lembrem-se, queridos irmãos, o nosso Deus é santo e o nosso Deus é também justo e por isso Ele tem de condenar o pecado. É porque Ele não pode simplesmente esquecer o mal sem colocar em causa a sua justiça santa que o próprio Deus se fez homem. Foi o Senhor Jesus que viveu aquela vida de perfeita santidade e justiça. Mas foi também o Senhor Jesus que morreu para pagar a culpa do pecado de todos aqueles que se arrependem e colocam a sua confiança nele.
Queridos irmãos, Deus preocupa-se tanto que Ele não nos abandonou aos nossos pecados. Deus preocupa-se tanto com o nosso sofrimento que Ele mesmo se submeteu ao maior dos sofrimentos por nós, ao entregar-se naquela cruz, para que tu pudesses ser tornado justo. Nós não entendemos muitas coisas, mas quando olhamos para o Senhor Jesus, a sua vida e a sua morte naquela cruz, nós então percebemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. A justiça de Deus é uma justiça santa. Mas número 2, a sua justiça também é imparcial. Notem a forma como o profeta Amós compõe o seu texto. Do capítulo 1, versículo 3 até ao capítulo 2, versículo 3, Amós denuncia o pecado e o castigo das outras nações. Todas as nações à volta, sem exceção, todas as nações inimigas de Israel são mencionadas, uma por uma. E neste momento, enquanto os israelitas estão a ouvir aquelas palavras, nós podemos imaginar o povo de Israel a rejubilar pela condenação dessas nações injustas, pela condenação de todas as suas atrocidades. As más nações à sua volta receberiam finalmente a justiça que eles mereciam. Mas ao mesmo tempo agora imaginem a surpresa e o choque quando as acusações se viram contra eles mesmos, a partir do versículo 4 e em particular do versículo 6 do capítulo 2. O Deus que é justo e condena o pecado das outras nações, condena também o pecado do seu povo, porque Deus é imparcial no seu julgamento. A justiça de Deus é imparcial. Deus não faz distinção de pessoas. A justiça de Deus é universal. A sua justiça não faz diferença entre pequenos e grandes, entre homens e mulheres, entre pessoas de diferentes línguas e nações, porque Deus é soberano sobre todas as nações. E pode ser que cada nação ou cada pessoa seja culpada de forma diferente ou em grau diferente. Mas o pecado de todos tem a mesma natureza. O pecado é rebelião contra Deus, o pecado é desobediência à sua lei perfeita. E por isso este facto é inalienável. Todos pecaram e todos merecem a justa condenação de Deus. Deus é imparcial e a justiça de Deus é sobre todos. Queridos irmãos, isto significa que a justiça de Deus se aplica a nós. Isto significa que a justiça de Deus se aplica a ti. Não julguemos que por sermos a Igreja de Cristo estamos livres de prestar contas a Deus. Não julgues tu que por seres membro desta Igreja te livra do julgamento de Deus. É muito fácil, deixem-me dizer, para a Igreja ainda hoje apontar os pecados do mundo à sua volta. É fácil apontar armas e disparar para todos os lados porque o pecado é evidente. Mas menos evidente, mas não menos real, é o nosso pecado. Sejamos sinceros, não temos sido nós culpados de brincar com o pecado? Não temos sido por vezes nós cúmplices do pecado ao permitir que o pecado grave e não arrependido seja aceito ou pelo menos tolerado no nosso meio? Será que não és tu culpado de hoje mesmo ainda esconderes pecado na tua vida? Lembra-te que a justiça de Deus é santa. Lembra-te também que a justiça de Deus é imparcial. Nós vamos responder, não pelo pecado do mundo, mas vamos responder pelo nosso pecado. Tu vais responder pelo teu pecado. A justiça de Deus é santa, ela é imparcial. Número 3, ela também é apropriada e proporcional. Mais uma vez, vejam o padrão destes 2 capítulos. Vejam mais uma vez as repetições. Por 3 transgressões e por 4. Amós repete esta acusação contra cada nação e contra Israel, porque ela representa o pecado acumulado.
Não foi um erro, não foi um deslize, não foi um pecado esporádico. Ela representa um padrão de pecado na vida de cada nação. É a sua natureza que se traduz na forma como eles vivem. E o resultado deste pecado, desta rebelião continuada, vejam o texto, é que Deus não vai retirar o castigo. E depois segue-se a razão, porque. E depois o castigo é declarado por uma culpa real. Por isso, diz Deus, o castigo apropriado é aplicado. Não quero que deixem de observar o que está aqui em causa. Porque para quem acha que Deus é um ser irascível e que ferve em pouca água, notem, prestem bem atenção às acusações. Estas nações eram nações imorais, de uma brutalidade assinalável. Os pecados nas nações são apontados. É violência, é genocídio, é escravidão, é violência de mulheres ou sobre mulheres, é ganância, é traição a alianças, é humilhação gratuita. Queridos irmãos, nós estamos a falar de sociedades brutais, com atos horrendos e animalescos. A condenação de Deus é apropriada, porque o pecado é bem real. O pecado tem consequências reais. Imaginem a destruição das consequências destes pecados. Vilas e cidades a arder, a miséria de uma população que ficou sem nada, cadáveres espalhados pelo chão, mulheres esventradas, crianças órfãos, viúvas desamparadas. É contra isto que Deus fala. É contra isto que Deus se indigna. A vida descrita aqui é uma vida cruel, em particular para os mais fracos. E Deus, na sua justiça, não pode senão condenar estes atos. A acusação de um Deus colérico é completamente infundada. Porque a justiça de Deus não é um capricho. A justiça de Deus não é aleatória. A justiça de Deus é apropriada. E graças a Deus, porque Ele não deixará que nenhuma justiça passe incólume. Esta é uma grande esperança e segurança para nós. Porque cada assassinato, cada violação, cada ato de maldade receberá o seu castigo. O nosso Deus é um Deus justo. E a sua justiça é apropriada. Mas a justiça de Deus, para além de apropriada, ela também é proporcional. A justiça de Deus é proporcional ao conhecimento e à culpa. Reparem como a culpa de Judá e Israel é diferente. Vejam o versículo 4 do capítulo 2. Judá é acusado de quê? De rejeitar a lei do Senhor. Israel é acusado de quê? Vejam o versículo 6. De injustiça social. Versículo 7. Imoralidade sexual. Versículo 8. Idolatria. 3 aspectos revelados na lei de Deus de uma forma clara e explícita. A lei que Deus tinha dado a um povo, uma aliança exclusiva que Deus tinha feito com um povo, a quem deu uma lei santa, a quem se revelou de forma clara, a quem abençoou. E é aqui que nós também somos confrontados com o nosso pecado. Porque sabem, irmãos, é fácil olhar para a história e dizer que jamais seríamos capazes de tamanhas atrocidades. Mas tu que vives num país seguro e de relativa prosperidade, o que tens feito com essas bênçãos? A ti que te foi pregado o Evangelho e te foi dado o dom de crer, o que tens feito com esse dom? Porque a Bíblia também nos ensina que ao que muito tem, muito será requerido. Mais uma vez, não devemos querer comparar-nos ao mundo, devemos comparar-nos com a santidade de Deus, porque Ele é a nossa referência de justiça e santidade. Quando se dirige a Israel, Deus aponta que a sua responsabilidade é maior por causa da salvação e das bênçãos que Deus lhes deu ao longo da história. Vejam o versículo 9. Eles foram salvos do Egito. Deus derrotou os seus inimigos. Deus enviou profetas. Ou seja, Deus revelou-se a eles. Deus fez uma aliança particular com eles. Deus os amou sem que eles tivessem merecido alguma coisa.
E Deus diz que eles desprezaram essa aliança, como se não fosse nada. Esse relacionamento único que Ele estabeleceu com eles. Diz que eles deram de beber aos nazireus e calaram a boca dos profetas. E isso deve ser também um aviso para nós. Qual tem sido o resultado da salvação e das bênçãos de Deus na tua vida? Santidade ou libertinagem? Consagração a Deus ou uma vida egoísta? Queridos irmãos, que o nosso foco esteja em ajudar-nos uns aos outros a viver uma vida santa como Deus deseja. A sabermos responder de forma apropriada às tantas bênçãos que Deus nos tem dado. A sabermos, como vimos na carta de Paulo aos Efésios, a vivermos de modo digno da vocação com que fomos chamados. A justiça de Deus é santa. Ela é imparcial. Ela é apropriada e proporcional. E ela é, número 4, inescapável. Vejam os versículos 14 a 16 do capítulo 2. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva ao arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tão pouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. A ideia é simples. É inútil tentar fugir da justiça de Deus. A justiça de Deus é soberana e ela é poderosa. E por isso a justiça de Deus é inescapável. Ninguém, absolutamente ninguém, será capaz de se abrigar ou fugir do julgamento final de Deus, quando a sua justiça for finalmente executada. A forma como as nações são julgadas pressupõe que esta justiça vai ser executada sem apelo nem agravo, porque todas as nações serão julgadas com fogo. Esta é uma ideia repetida nas Escrituras, como lemos em Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29, porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor. Ou ainda Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tal como naqueles dias, também hoje a maioria das pessoas vivem como se não houvesse amanhã, como se não tivessem de prestar contas a Deus. Tão distraídas que estão na sua prosperidade, tão distraídas que estão nos seus brinquedos, tão distraídas que estão no seu entretenimento, sem perceber que estão debaixo da condenação de Deus. Mas, queridos irmãos, essa alienação não vai tornar o dia do julgamento menos real. Deus não deixa de existir porque algumas das suas criaturas o negam. O Salmo 2 fala desta realidade com muita clareza, quando o salmista pergunta assim, Salmo 2, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita dos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei e sobre o meu santo monte Sião. E quando o colocamos desta forma, nós percebemos o ridículo. Deus não existe porque alguém decide reconhecer ou não a sua existência. Deus não deixa de ser soberano pelo facto de permitir que as suas criaturas hajam. Deus não deixará de exercer a sua justiça quando o dia chegar. E por isso a pergunta, ela é clara e muito óbvia. Estás tu preparado para esse dia? O dia em que estarás perante Deus para ser julgado? E se esse dia for hoje? E se o dia em que Deus decidir chamar-te for hoje? Estás preparado para te apresentar perante Ele? A justiça de Deus é número 5. Paciente. Talvez o menos óbvio dos aspectos da justiça de Deus em Amós é a sua paciência. E podemos ver esta paciência pelo menos de duas formas.
Em primeiro lugar, mais uma vez, notem a repetição por 3 transgressões e por 4. Mostra-nos não apenas que Deus tem razões mais do que suficientes para castigar, mas também que Deus foi paciente. Deus tinha o direito e tinha razões para executar o seu julgamento imediato. Mas Ele foi paciente. Não foi porque Deus não quis ver, não foi porque Deus olhou para o lado, não foi porque Deus andava distraído, foi porque Deus é paciente. Em segundo lugar, o facto de Deus enviar o profeta ao povo significa que não apenas é paciente, mas misericordioso. Porque se o propósito de Deus fosse apenas aplicar a sua justiça, Ele não precisaria enviar o seu profeta para os avisar. O aviso de Deus pressupõe o desejo de arrependimento. Um arrependimento como nós vamos ver em Amós 5, ou como vamos ver em Amós 9. Deus avisa com um propósito, porque Deus disciplina quem ama. Queridos irmãos, nós não sabemos todas as razões pelas quais Deus permite a maldade e o sofrimento. Está acima da nossa compreensão. Mas sabemos isto, que se não fosse a paciência e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, também nós teríamos sido já consumidos pela sua justiça. Não permitisse Deus que nós pecássemos sem que Ele exercesse a sua justiça imediata sobre nós. E nenhum de nós estaria vivo hoje aqui para cantar acerca da nossa salvação. No texto que nós já lemos hoje, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O propósito da paciência de Deus é a salvação. É a possibilidade de arrependimento e de perdão. Em Amós nós lemos acerca do nosso Deus. Lemos acerca de um Deus que é como um leão que ruge, pronto para exercer julgamento. Mas na mesma Bíblia nós lemos acerca do leão da tribo de Judá. Este é um título que se refere à promessa de Deus de um Messias que haveria de salvar o seu povo dos seus inimigos e dos seus pecados. Essa promessa foi dada logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 49, versículo 9. Este Messias haveria de ser descendente da tribo de Judá. E é por isso que ele é chamado do leão da tribo de Judá. E lemos acerca deste leão também no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 5. Mas de uma forma surpreendente, porque nós lemos assim em Apocalipse 5, versículos 5 e 6, quando o apóstolo João é-lhe dada uma visão e ele a certa altura registra essa visão desta forma. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. O Deus que ruge de Jerusalém, diz-nos Amós. O Deus soberano, santo e justo. O Deus que julgará e castigará toda a maldade. É aquele que por amor de ti se fez homem. O leão em forma de cordeiro. O leão que julga o mundo. É aquele que por amor do mundo se ofereceu como um cordeiro para ser sacrificado. É o nosso Senhor Jesus. Deus eterno com o Pai e com o Espírito Santo, que por amor de nós se fez homem para pagar o preço dos nossos pecados. É nele que devemos confiar para a nossa salvação. É nele em quem nós vemos a paciência de Deus. É nele também em que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. É a Ele que nós devemos consagrar a nossa vida. Nos famosos livros das Crónicas de Nárnia de C.S. Lewis, quando os príncipes estão prestes a conhecer Aslan, o leão, uma das princesas
no seu receio de se encontrar com um animal perigoso, pergunta ao Senhor Castor: ele é seguro? Sinto-me um pouco nervosa por encontrar um leão. Seguro, disse o Senhor Castor numa voz quase rouca. Claro que não é seguro. Mas ele é bom. Ele é o Rei. Queridos irmãos, o nosso Deus não é um Deus seguro, mas Ele é Deus. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. É um Deus santo e justo, soberano e poderoso. Mas também é um Deus bom. É um Deus que perdoa todos aqueles que se aproximam dele em verdadeiro arrependimento. Aproxima-te, por isso, de Deus, em humildade e contrição. Confessa hoje o teu pecado a Deus. E em Cristo encontrarás o perdão dos teus pecados. Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos pela tua justiça, porque nela tu mostras a tua santidade e a tua perfeição. Nós te louvamos também pela tua graça e pelo teu perdão, porque de outra forma nós não poderíamos reconciliar-nos contigo e estar na tua presença hoje mesmo. Ó Pai, a nossa resposta ao teu Evangelho e ao teu perdão é a consagração das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.